sou o Jaime Murowski, pediatra, pediatra geral, e, como eu costumo dizer, um pediatra geral convicto e atuante, né? Mas meus dados eu vou deixar para o final. Aí a turma fica um pouco aí, ansiosa, né? Dá um pouco de suspense. Tá ótimo, vamos de suspense. Então, eu passo para minha próxima pergunta, que tem a ver com a sua obra. Pesquisando um pouco sobre a sua obra, é possível perceber a sua dedicação à questão do combate às causas de diarreia aguda. O que o senhor pode nos dizer sobre a evolução dessa área de atuação? Olha, eu vou pedir licença para começar um pouquinho mais do começo da minha À vida vontade. para chegar nesse ponto. Quando iniciei meu consultório era no Ipiranga. Eu nasci, morei no Ipiranga há muitos anos e, com a ajuda do meu pai, abri meu consultório no bairro do Ipiranga. Então, quando iniciei esse meu consultório, minhas manhãs eram livres. Eu não tinha muitos clientes, né? Depois foi aumentando meio rapidamente, mas no começo não tinha. Então, me deu uma ideia. Eu me ofereci, olha o verbo, hein? Ofereci para trabalhar como um trabalho voluntário, voluntário significa não pago, na Clínica Infantil do Ipiranga. Por que Clínica Infantil do Ipiranga? Porque era uma entidade, uma instituição conhecida. Eu tinha sido, até tinha sido cliente da Clínica Infantil do Ipiranga, mas já numa fase um pouco adiantada da minha infância. E, então, eu podia ir a pé, naquela época não tinha carro, é 1 quilômetro e meio, mais ou menos. Então, me ofereci para trabalhar voluntariamente na Clínica Infantil do Ipiranga. Por quê? Porque era bom para ganhar experiência, eu estava muito no começo, e até para me tornar conhecido no bairro. Eu trabalhei no ambulatório, de graça, naturalmente, porque a clínica não podia pagar, né? Uns 3 anos, mais ou menos, até que foi criado o serviço de emergência da Clínica Infantil de Ipiranga. Vejam, o serviço de emergência era um tipo de pronto-socorro infantil. Aliás, pioneiro, né? E aí eu passei a dar plantões noturnos, 1 ou 2 vezes por semana, e no plantão eu ganhava alguma coisa. Bom, eu trabalhava no ambulatório e depois comecei a trabalhar também no serviço de emergência. A realidade que eu encontrei no serviço de emergência era muito diferente do ambulatório. Eu fiquei assim surpreso, porque o ambulatório atendia as famílias pobres e operários do bairro. Vejam, famílias e operários eram pobres, mas não eram miseráveis. Eles ganhavam pouco, mas ganhavam, né? Mas para o serviço de emergência, para esse tipo de pronto-socorro, eram trazidas crianças sem família estruturada, de toda a cidade de São Paulo, e até dos municípios vizinhos, porque, na verdade, não havia serviços gratuitos de boa qualidade. Então, eles vinham até, não só do bairro, mas até de longe, para o serviço de emergência. Então, quando eu atendi essas crianças no serviço de emergência, até me assustei, porque era uma população de miséria. No bairro era pobreza. Essas que vinham de longe vinham em situação de miséria. Veja a diferença: pobreza versus miséria. E a mortalidade infantil era muito alta em São Paulo naquela época. As crianças que já eram desnutridas, praticamente desde o nascimento, eram sujeitas a infecções repetidas. Então, a criança já era desnutrida, porque era mal alimentada, e então ela tinha pouca capacidade, poucas defesas, então elas tinham infecções repetidas. E
principalmente diarreia. A diarreia, uma diarreia infecciosa, ela começava aguda, quer dizer, começava subitamente. Mas, ao contrário das diarreias agudas, que se curam até espontaneamente, em torno de uma semana, essas diarreias se tornavam prolongadas. Pior que prolongadas, persistente. Persistente é uma prolongada que não tem tendência à cura. Havia uma piora do estado nutricional. Se o estado nutricional já não era bom, agora piorava. E as coisas evoluíam para a morte. As crianças morriam. E geralmente morriam por broncopneumonia. Esta era a causa final e que eu costumava colocar no atestado de óbito. Mas eu vi que broncopneumonia era apenas a causa final, era o término. E então me veio a ideia pioneira de investigar a causa da diarreia. Se a criança morre de diarreia, qual é a causa dessa diarreia? A gente sabia, já na época, que essa diarreia era de causa bacteriana, quer dizer, era provocada por bactérias. Vírus, que hoje é tão comum, nem se falava na época. Em parte porque não eram conhecidos, mas, na realidade, a grande maioria das diarreias, naquela época, eram causadas por bactérias. Bactérias chamadas bactérias enteropatogênicas, quer dizer, patogênicas para o intestino. E essas bactérias, eram provenientes, eram decorrentes das más condições higiênicas que essa população vivia. Essas bactérias entravam pela boca e invadiam o intestino. Nós já conhecemos, na época, algumas bactérias. Eram clássicas, Shigella e Salmonella. Como disse, já eram conhecidas, a gente sabia, fazia coprocultura, mas não encontrava Shigella e Salmonella. Então, chegamos à conclusão que Shigella e Salmonella, embora fossem responsáveis por alguns casos, não explicavam a maioria dos casos que a gente atendia. Então, nós fizemos estudos avançados para a época, entre nós, avançados até para hoje, viu? E nós usávamos coprocultura, coisa não comum na época. Coprocultura significa cultura das fezes. E, com esse sistema todo, nós descobrimos que a bactéria causadora era a Escherichia coli enteropatogênica. A Escherichia coli é uma bactéria, existem muitos tipos e tem uma variante importante, que porque existe Escherichia coli até que não são muito sérias como doença, mas essa é a Escherichia coli enteropatogênica, quer dizer, patogênica para o intestino. E existe um número grande de sorogrupos, quer dizer, a Escherichia coli é um nome só, mas ela tem um monte de variantes, quer dizer, de sorogrupos diferentes, e nós descobrimos que a bactéria causadora era Escherichia coli enteropatogênica, particularmente do sorogrupo O111. Só por esse número 111, vocês veem que existe um número muito grande. Mas o foco ficou nesse sorogrupo O111. Bom, aí vem a lógica, né? Era uma bactéria. Bactéria, até hoje, né? Bactéria patogênica se trata com antibiótico. Quando a gente começou a usar antibiótico, nós verificamos que a Escherichia coli era uma bactéria muito resistente aos antibióticos. Quer dizer, a gente usava antibiótico e não matava a bactéria. E nós estamos tentando os melhores antibióticos disponíveis na época, e nós tínhamos alguns antibióticos bons, até chegar à conclusão que antibiótico não era a solução. Então, usamos um monte de antibióticos e chegamos à conclusão que a solução não era antibiótico. Então,
O ideal era a profilaxia, quer dizer, já que o tratamento era ineficaz, o ideal era a prevenção, a profilaxia. Como a gente podia conseguir essa prevenção? Mantendo um bom estado nutricional e um bom estado imunológico do bebê. Quer dizer, o bebê devia estar bem nutrido e com suas defesas bem ativas. Isto é, um bom estado nutricional e um bom estado imunológico. Bom, essa era a meta, mas como conseguir isso? Se essas crianças, principalmente essas crianças pobres, que viviam em más condições, tinham essa bactéria. Como conseguir isso? Nós não podíamos, de um momento para outro, era lógico que lutamos até por isso, mas não podemos mudar de um momento para outro as condições socioeconômicas da família, as condições do bairro do Ipiranga e pior, de bairros piores da cidade de São Paulo, cujas condições higiênicas não eram nada boas, não tinham recursos. Então, o que a gente podia fazer na prática? Evitar o desmame precoce. Já que o desmame precoce estava na gênese desse problema, o que nós podemos fazer é evitar o desmame precoce. Evitar o desmame precoce significa manter o aleitamento materno exclusivo. Vejam o adjetivo exclusivo, quer dizer, só leite materno, nos primeiros 6 meses de vida. Até hoje, eu recomendo, e muito, o aleitamento materno exclusivo. Quando eu digo exclusivo, significa que nem a criança que mama leite materno exclusivo não precisa nem de água nos primeiros 6 meses de vida. Primeiro semestre de vida. É lógico, a criança vai crescendo, o leite de peito continua importante, mas já não é suficiente. Quer dizer, ele precisa ser complementado. Então, vejam a palavra, complementado, não é substituído, é complementado com outros alimentos, de acordo com a idade da criança e as condições da família. Então, o que eu dizia naquela época, e digo até hoje, é manter o leite de peito até os 2 anos de idade ou mais. Gosto de fazer esse complemento, ou mais. Quer dizer, porque também existe até na pediatria, não, o bebê tem que mamar o leite, mamar no peito da mãe até os 2 anos. Sim, até os 2 anos é essencial. Mas, como eu digo, manter o leite de peito até os 2 anos de idade ou mais. Eu acho que é uma história muito rica, né, e que tem muita coisa para o jovem pediatra entender como é que se chega a essas conclusões e essas colocações que a gente vê hoje. É uma trajetória brilhante, doutor. Mas aí, seguindo nessa linha da nossa pesquisa, o senhor já falou um pouco sobre a sua trajetória no consultório, nesse âmbito assistencial e nas clínicas privadas também. O que o senhor diria que foi decisivo para isso? Olha, você disse bem, mas eu vou começar mais uma vez um pouco do começo. Claro. Minha carreira começou com o meu curso de pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu entrei na Faculdade de Medicina da USP. E no quarto ano, no terceiro ano tinha alguma coisa, mas principalmente no quarto ano, tinha um curso de pediatria. Então, fazia parte do currículo. E aí conheci o professor Pedro de Alcântara, grande professor de pediatria. Então, o professor de pediatria foi um dos melhores, o professor Pedro de Alcântara foi um dos melhores didatas que eu conheci. Ele dava aula com uma didática, mas ele era muito sincero, então ele contou uma vez para a gente que ele tinha as aulas já preparadas. Só que só tinha o seguinte, ele tinha
2 aulas para o mesmo assunto, um para os anos pares, outro para os anos ímpares. Porque, como naquela época muita gente repetia o ano na faculdade, então ele não queria que dissesse, o professor repete a mesma aula. Então, ele tinha a aula para o ano par ou a aula para o ano ímpar. Bom, esse foi meu curso básico, né, no 4º ano. Depois, interessante, no 6º ano, eu tive internato. Olha, outra coisa do destino. Não existia internato. O 6º ano era um ano comum, como os outros, né? Naturalmente, um pouco mais adiantado. Mas foi exatamente no meu ano que o 6º ano deixou de ser um ano comum para se transformar num internato. A gente ia para o Hospital das Clínicas e trabalhava lá. Uma coisa também interessante, já que estamos falando de história, a minha turma, como eu disse, foi a primeira turma que teve internato. E não foi de graça, não. Nós fizemos, me lembro que até greves para conseguir o internato. E conseguimos. E foi muito bom para mim. Bom, então fiz o 6º ano como internato. Aí, como é que a maioria dos colegas naquela época terminava e ia trabalhar, né? Mas eu fiz residência, que hoje é muito comum, né? Uma outra coisa que eu me lembro bem, quando eu me formei, meu pai era um indivíduo simples, mas muito trabalhador, muito esforçado, e foi muito importante para mim. Ele era meio gozador, ele falava um pouco com sotaque, ele disse, já te sustentei todo esse tempo, agora vai trabalhar vagabundo. Ele dizia, vagabundo. Eu disse, pai, tem um negócio chamado residência. Ele disse, vos residência? Vos em Yiddish significa o que é residência? No fundo ele quer dizer, que diabo que é isso, residência, né? Eu expliquei, disse, tá bom, residência. Olha, a residência foi muito importante na minha carreira. A residência no Hospital das Clínicas. A gente ficava lá o dia inteiro, entrava de manhã, saía de noite e tinha plantões noturnos. Acontece que eu não tinha tido coragem de dizer para o meu pai que eram 2 anos de residência. Ele estava achando que era um só. E quando eu estava terminando esse ano de residência, eu percebi que o 2º ano não valia a pena, porque estava muito no começo, não estava bem estruturado, era uma perda de tempo. Então, eu desisti. Hoje, os colegas fazem 2, 3, 4 anos de residência. Eu fiz só o 1º ano. E, como disse, fiz residência no Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas. Aí, com o auxílio dos meus pais, eu abri meu consultório no bairro do Ipiranga. Bairro do Ipiranga. Foi onde eu nasci, onde eu cresci, onde morei por muitos anos, e está no meu coração até hoje. Até torcedor do Clube Atlético Ipiranga eu fui, né? Ainda sou. Então, abri meu consultório no bairro do Ipiranga, e lá eu atendia a classe média. Então, no consultório ia gente de classe média. Gente muito pobre não ia no consultório. Como eu disse, até na Clínica Infantil Ipiranga, ou em lugares que não precisassem pagar nada. Mas meus honorários eram acessíveis e, olha, podiam ser reduzidos, podiam ser parcelados, nunca deixei de atender porque não podia pagar. Aí, eu me dirigi para trabalhar na Clínica Infantil de Ipiranga. Era uma instituição de valor reconhecido, como eu já disse, e era bom para ganhar experiência e até para me tornar conhecido. Trabalhava sem remuneração, naturalmente, todas as manhãs. Aí acontece uma coisa também interessante que me ficou na lembrança. O meu chefe, maravilhoso, o Dr. Gomes de Matos, ele não deixava o paciente escolher o pediatra. Havia um corredor lá na clínica. Esse corredor tinha 6 consultórios, e na porta tinha uma abertura. Os atendentes
colocavam a ficha naquele que estivesse vago, no consultório que estivesse vago. Eles pesavam, mediam as crianças e, anotava na ficha e colocava no consultório que estivesse vago. Depois de algum tempo de trabalho, eu notei alguma coisa estranha. Alguns pacientes repetiam muito a consulta comigo. Não tinha lógica matemática. Pela matemática não dava isso, muito menos pela estatística, né? Olha, eu fiquei curioso e fui investigar. Descobri. Aquelas mulheres pobres davam gorjeta para as moças que pesavam, que também eram pobres, e elas que eram responsáveis para distribuir as fichas, então elas ganhavam essa gorjetinha para colocar as fichas para mim. E fiquei impressionado, né? Porque eu era melhor que os meus colegas que atendiam, como geralmente eram 6. Eles eram bons, e, aliás, tinham mais experiência que eu estava no começo. Mas eu creio que eu atendia com mais atenção e diria até com mais afeição. Eu levava em conta os temores, as necessidades dos pais e de toda a família. Mais tarde, foi aberto o serviço de emergência da Clínica Infantil de Ipiranga. Quer dizer, a Clínica Infantil de Ipiranga só tinha ambulatório. Mais tarde, Dr. Gomes e Matos abriu o serviço de emergência, quer dizer, um serviço de pronto-socorro. E aí, eu passei a dar plantão noturno, 1 ou 2 vezes por semana, para ter, pelo menos, alguma remuneração, né? A realidade que encontrei no pronto-socorro era diferente. Se no ambulatório havia pobreza, no pronto-socorro havia miséria. Vejam a diferença, pobreza versus miséria. E por que tinha miséria? Porque vinha gente de toda São Paulo, pois não havia ainda serviços de pronto-socorro pediátrico gratuitos e de boa qualidade disponíveis em São Paulo. A mortalidade infantil em São Paulo era muito alta. E do que morreram essas crianças? Eu escrevia no atestado de óbito, broncopneumonia, porque esta era a causa final do óbito. Mas depois comecei a perceber que a causa da morte eram infecções repetidas e diarreia prolongada que se tornava persistente. Isso tudo era determinado por pobreza, por más condições higiênicas e, o pior, desmame precoce. Desmame precoce. As crianças desmamadas precocemente recebiam o que a família dispunha, leite de vaca. E era um leite de vaca geralmente contaminado pelas más condições de higiene que essa população vivia e a falta de disponibilidade de geladeira. Geladeira era caro, ainda hoje, né? E aquelas famílias pobres não podiam comprar. Então, vejam a sequência. Diarreia aguda, quer dizer, que é uma diarreia que começou subitamente. Evoluía para uma diarreia prolongada, que ela aumentava, se prolongava acima daquela semana que a gente esperava para uma diarreia aguda. Mas ela tornava-se uma diarreia persistente, quer dizer, uma diarreia que não só se prolongava, mas que ia se agravando progressivamente. Isso levava a uma desnutrição. Se as crianças já eram um pouco desnutridas, agora havia uma desnutrição progressiva. E chegando ao ponto final, broncopneumonia. Não, ponto final era o óbito. Então, vejam a sequência: diarreia aguda, diarreia prolongada, diarreia persistente, desnutrição progressiva, broncopneumonia e óbito, morte dessas crianças. Eu não sei nem o que comentar, porque é uma situação, como o senhor mencionou, falar um pouco de história, é história mesmo, né?
é entender na sua fala o que significa e o que foi a evolução desse atendimento das crianças na cidade de São Paulo, uma das maiores cidades do país. Então, a gente Exatamente. imagina pegar essa realidade e colocar em cidades mais pobres e mais afastadas mesmo, sem recursos. Exatamente. E isso em populações pobres, isso infelizmente não mudou muito, né? Pois é, parece que a gente, nesse sentido, ainda está um pouco no século passado, né? Na Exatamente. primeira metade do século passado. São E aí, Paulo é uma cidade diferente, né? Tem uma parte boa, de nível bom, e uma parte muito pobre, né? E que se agravou na pandemia, né? Quer dizer, na pandemia voltou a ter miséria, pedintes, né? Nas ruas, a gente encontra. exatamente. Bom, o senhor falou muito sobre a clínica infantil do Ipiranga, e lá o senhor teve oportunidade de trabalhar com nomes muito importantes, como o professor Augusto Gomes Mato e a professora Maria Aparecida Zac. O que ficou dessa experiência? Olha, bom, você vê que eu já falo da Clínica de Ipiranga com emoção. Então, a emoção é muito maior quando eu penso e falo no doutor Augusto Gomes de Matos. É interessante, só para contar uma historinha que também nem tava pensando, mas me ocorreu agora. A Clínica Infantil de Ipiranga foi criada por uma família é, de elite do bairro do Ipiranga, a família Vicente de Azevedo. Eles ficavam tristes, né? Com a miséria e a mortalidade infantil, as que não tinham onde ser socorridas, e tiveram a ideia de criar um serviço para o atendimento gratuito para essas crianças. Dona Maria Carmelita Vicente de Azevedo, que foi a figura mais importante dessa família na criação da Clínica de Ipiranga, olha, outros tempos, né? Ela andava de bonde, olha, imagine, né? Gente desse nível andava de bonde. E lá no bonde, Ipiranga, encontrou o doutor, um médico que ela não conhecia, doutor Augusto Gomes de Matos. Naquela época, acho que hoje não aconteceria, começaram a conversar, né? E ela soube que o doutor Gomes de Matos era um médico carioca, ele era carioca. Mas ele tinha vindo para São Paulo porque ele, olha que coisa, ele dizia que carioca era muito folgado, o que ele queria trabalhar, lugar bom para trabalhar era São Paulo. Então, Dona Maria Carmelita contou para ele que estavam abrindo um local para tratar a criança pobre do Ipiranga e o convidou para ser o diretor dessa nova instituição. Certamente ela não podia nem imaginar que as coisas iam mudar tanto do que se tinha imaginado, coisa simples, tinha imaginado no princípio, sob a direção do Dr. Gomes de Matos. Mas, voltando à sua pergunta, Dr. Gomes de Matos foi meu mestre inspirador. Vejam a palavra mestre. Doutora Maria Aparecida Sampaio Zac foi minha mãe na pediatria. Um foi meu mestre, a outra foi minha mãe. Mas vamos responder. O que ficou dessa experiência? Posso responder com uma palavra só: tudo. O que ficou dessa experiência? Tudo. Porque a parte sentimental e a parte emotiva ficaram para sempre. No meu cérebro ficou os pensamentos, no meu coração ficou amor. Minha formação acadêmica, quer dizer, eu me formei na Faculdade de Medicina da USP, mas depois era um pediatra comum, pediatra bom, mas comum, né? A minha formação acadêmica foi estimulada e orientada por eles, Dr. Matos e Dr. Azak. Naturalmente, o resto foi por minha conta. Aliás, eu costumo dizer que Deus nos coloca
num lugar que às vezes a gente nem espera. Só daí em diante depende da gente. Por isso que eu digo que o resto foi naturalmente por minha conta. Lindo isso. E, doutor, o senhor tem uma participação muito importante no que a gente fala no movimento associativo na pediatria. O que o senhor pode nos falar da sua participação, por exemplo, na criação da revista da Sociedade de Pediatria de São Paulo? Olha, minha experiência na literatura pediátrica começou com a revista Pediatria Prática, criada na Clínica Infantil do Ipiranga. Olha, o doutor Gomes e Matos, mais uma vez pioneiro, além de tudo que se fazia, inclusive uma biblioteca muito boa, biblioteca médica na Clínica Infantil de Ipiranga, que ele também estimulou, mas ele criou a revista chamada Pediatria Prática. Olha o nome que ele escolheu. Pediatria, tudo bem, mas prática significava que não porque nós temos atualmente revistas importantes no mundo inteiro, mas revista para quem faz pesquisa e vai publicar lá, só outros pesquisadores leem. Então, Matos fez questão de colocar o termo prática, né, no nome da revista para mostrar que os assuntos que estavam publicados podiam ser utilizados pelos pediatras. Então, o doutor Augusto Gomes e Matos, mais do que isso, outra coisa interessante, né? Ele abria a revista para pediatras que quisessem fazer publicações científicas. Hoje, as revistas médicas também a gente pode publicar, mas é mais complicado, né? É mais restrito. E o Dr. Matos abriu, de uma maneira geral, para os pediatras que quisessem fazer publicações científicas. Eu me lembro bem que ele fazia, junto com o grupo, uma seleção rigorosa dos artigos. Quer dizer, é lógico, tinha muito artigo que não tinha interesse, não tinha base, né? Não tinha nível para ser publicado na revista. Então, havia de início uma seleção. E mesmo aqueles que eram aceitos, porque tinham algum interesse, eles eram reescritos. Porque, como disse, mesmo aqueles que escreviam alguma coisa importante, os pediatras daquela época não sabiam escrever para uma revista científica. Então, Matos tinha um grupo do que eu fazia parte, né? E a gente reescrevia os artigos, aqueles que eram previamente selecionados, para dar a qualidade necessária para a publicação. Interessante, o Dr. Gomes e Matos fazia questão de, uma vez que os artigos tinham sido reescritos, entregar para os autores os originais para saber se eles concordavam, né? Eu me lembro bem que os autores, quando recebiam seus originais, eles quase não reconheciam, viu? Mas eles ficavam espantados, mas ficavam muito gratos. Que bom. Depois, como uma continuação, eu fui o terceiro presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Como vocês veem, a Sociedade de Pediatria de São Paulo foi criada naquela época e eu fui o terceiro presidente. E lá nós criamos a revista da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, no começo nós usamos, interessante, no começo nós usamos a pediatria prática, que ficou valendo para a sociedade. Mas depois se resolveu criar uma revista da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que foi uma revista que se tornou importante e continua sendo importante para a pediatria brasileira. Vejam como as coisas se comunicam, né? Ótimo. Dentro dessa questão toda científica que o senhor colocou também, o que o senhor nos diria sobre a Academia Brasileira de Pediatria? Qual o papel da academia no presente? Bom, por causa da minha idade, né, também participei de muitas coisas no começo, né? Também participei do início da Academia Brasileira de Pediatria. Quer dizer,
A Academia Brasileira de Pediatria foi criada naquela fase e eu participei do início. Eu fui convidado. Olha, até eu acho curioso esse termo que eu usei. Fui convidado, porque hoje, para entrar na academia, se faz um concurso, e um concurso rigoroso. Mas, naquela fase inicial, eu não precisei me submeter a concurso, porque eu fui convidado. Eles convidaram os pediatras que acharam melhor nível, né? Selecionaram para fazer parte da nova Academia Brasileira de Pediatria. Então, é uma satisfação, quando a gente fala nisso, saber que, atualmente, a Academia Brasileira de Pediatria ocupa um lugar de respeito. E, mais do que isso, de incentivo no meio científico nacional. Que, por sinal, esse meio científico cresceu muito nos últimos anos. E, felizmente, com orgulho, ocupa um lugar de destaque até internacional. Ok, doutor. Ainda falando na sua obra, nos seus livros, o senhor publicou livros muito importantes. Dentre eles está o Pediatria Mais Diagnóstica, que teve a sua coordenação e auxiliou milhares de pediatras no Brasil. Fala um pouquinho sobre ele para a gente, por favor. No meu tempo, no começo da pediatria, é interessante, a gente só contava com um livro importante de pediatria. Chamava Textbook of Pediatrics. Textbook of Pediatrics. O autor era Nelson. O nome está simples, né? Mas ele era ele era americano e um dos maiores pediatras de todos os tempos. O livro era caro, era em inglês, era difícil de ler e, mais ainda, difícil de colocar em prática. Sempre, então, eu achei que eu tinha jeito de escrever. Aliás, eu sempre achei que eu escrevia melhor do que falava. Então, eu conheci bons livros de pediatria na biblioteca. Primeiro na biblioteca da Faculdade de Medicina da USP, depois na Clínica Infantil de Ipiranga. Eu ia muito à biblioteca, era um rato de biblioteca. E lá eu conheci bons livros de pediatria. E, mais do que isso, era bom para conhecer os melhores artigos internacionais. Quer dizer, os artigos que eram publicados em revistas internacionais, que a gente também tinha na biblioteca. Então, na biblioteca tinha os livros e tinha as revistas internacionais. Eu lia o livro e lia os melhores artigos. Então, com isso aí, me ocorreu a ideia de escrever um livro de pediatria. Mas um livro que fosse diferente e que fosse útil para completar e para atualizar os conhecimentos dos pediatras de todo o Brasil. Então, vejam, completar e atualizar os conhecimentos, mas ainda mais, prepará-los para uma atuação prática eficiente. Então, não era só a parte de atualização, mas que ela desembocasse numa prática eficiente. Pela minha experiência como pediatra de bairro, eu conseguia me colocar no lugar desses pediatras. Olha, eu acho que é um pouco diferente dos grandes autores pediátricos como Nelson. Eles eram muito intelectuais, né? Eu era um pediatra de bairro. Então, eu apresentei no meu livro conhecimentos pediátricos comprovados e atualizados. Mas não só isso, relatados de uma maneira prática. Né? Quer dizer, conhecimentos que pudessem ser logo transformados numa conduta prática. Mas então, fiz uma coisa bem simples? Não, eu fiz questão que não fosse uma receita de bolo. Quer dizer, não é também simplificar demais, mas sim que ajudasse o pediatra a ter conhecimentos sólidos e, como disse, aplicáveis na prática clínica.
A ideia foi se desenvolvendo. Lógico, as coisas nunca são tudo de cara, né? De início. Ou foi desenvolvendo a ideia. Então, eu iniciava os capítulos, quer dizer, cada capítulo, isso é uma coisa que eu acho muito interessante até hoje, com conhecimentos básicos que o pediatra precisa ter. Porque hoje eu vejo alguns livros bons, né? Então, mas são livros exatamente para a prática pediátrica, às vezes até pronto-socorro, ou algumas subespecialidades, mas eu sabia que os pediatras não tinham conhecimentos necessários na época. Então, eu começava o capítulo com conhecimentos básicos. Então era resumido, mas continha tudo. Às vezes eu usava frases, sempre usei frases curtas, mas tinha todos os conhecimentos básicos que eu achava que o pediatra prático precisava ter para sua atuação adequada. Então, primeiro, os capítulos começavam com esses conhecimentos básicos. Depois, isso era o básico, importante, como aplicar esses conhecimentos básicos. Aí eu tive uma ideia que também um pouco original. Eu marcava essa orientação etapa por etapa e passo a passo. Então, dizia assim, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, numa ordem lógica. E dentro da etapa, eu colocava primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, assim por diante. Né? Então, fazia a orientação, era feita em etapas sequenciais e dentro de cada etapa, os passos práticos para atingir os objetivos. Aí, eu comecei a receber muitas mensagens dos colegas, né? E as mensagens que eu recebi desses colegas me deram muita satisfação. Mas isso também é coisa minha, né? Me deram estímulo para aperfeiçoar cada vez mais o estilo. Quer dizer, eu ficava cada vez mais rigoroso comigo mesmo, né? Isso ocorreu edição por edição. Então, fui aperfeiçoando o estímulo e melhorando edição por edição. Está na 7ª edição, já está indo para a 8ª, e nenhuma edição é exatamente igual à anterior. E quem foi responsável pela edição dos meus livros foi, e eu digo agora com saudades e respeito, a editora Sarvier e seus responsáveis, que era a família Sarvier, né? E então, desde a primeira edição do meu livro, em 1978, vejam, mais de 60 anos. Então, a editora Sarvier, eles já sabem, mas volto a repetir o meu reconhecimento. Depois me veio outra ideia, né? De complementar o livro de diagnóstico e tratamento, fazendo o livro de emergências em pediatria. Porque quando eu pensava no meu livro, eu estava pensando no médico que cuidava, que trabalhava no ambulatório ou no consultório. Agora, eu sabia que muitos, principalmente jovens, após a sua formatura, arrumavam emprego como plantonista de pronto-socorro. E tinham pronto-socorro de pediatria. E tinham naquela época, tinha pouca experiência. Não tinha muito onde arrumar essa experiência. Aí eu criei o livro Emergências em Pediatria, exatamente com esse objetivo. Mas, vamos lá, perfeito. E agora vamos falar um pouquinho sobre um outro nome que foi imortalizado na pediatria brasileira, que é o Dr. Mário Margarido Filho. Interessante. Eu li a pergunta que vocês mandaram antes e lá diziam se eu posso falar sobre o Mário Margarido Filho. Eu posso e devo. Não é só poder,
Eu posso e devo, é um dever meu falar do pediatra Mário Margarido Filho. Por quê, hein? Porque, olha, eu tenho uma ligação muito grande com ele. Por inexperiência da minha mãe, interessante, minha mãe era uma intelectual. Ela se formou em farmácia na cidade de Odessa, que era a cidade universitária da Rússia, porque minha mãe se formou na Rússia. Então, ela se formou em farmácia, mas ela nunca exerceu. Ela não chegou a exercer, porque logo depois, e sabe, sempre por problemas para escapar da miséria, né, que era grande na época. Então, minha mãe, então, era uma intelectual, mas era uma imigrante pobre que veio da Bessarabia. Bessarabia ficava entre Rússia e Romênia, e hoje é um país independente chamado Moldávia. E ela, então, veio... os imigrantes, naquela época, vinham ou para a Argentina, acho que até a Argentina tinha uma certa preferência, mas nem todos conseguiam ir para lá, né? Então, os que não conseguiam, vinham, acho que era... Para muitos, acho que era a segunda opção, que era o Brasil. E no Brasil, a cidade mais focada, em que eles podiam trabalhar e melhorar de vida, era São Paulo, né? Então, meus pais, separadamente, vieram para São Paulo e foram morar no bairro Operário do Ipiranga, na cidade de São Paulo. Então, o lugar mais fácil para morar e poder trabalhar era o bairro do Ipiranga. Então, por inexperiência da minha mãe, que, como eu disse, era intelectual, mas era inexperiente na vida comum, eu nasci e fui desmamado precocemente. Quer dizer, por inexperiência, minha mãe me desmamou precocemente. Eu era muito jovem, né? Muito pequeno. E aí eu recebi, ela me deu o leite disponível na época, o leite mais barato, o leite mais fácil de encontrar, que era o leite de vaca, o leite comum de vaca. Leite de vaca de terceira categoria, né? Esse leite era contaminado, porque, como eu disse, eles não tinham condições, mesmo geladeira não tinham facilidade. Então, esse leite de vaca me causou uma diarreia aguda de origem infecciosa. Quer dizer, então, uma infecção intestinal causando uma diarreia aguda. A diarreia aguda geralmente cura, como eu disse, até espontaneamente, em torno de uma semana. Mas algumas têm evolução diferente, e foi o caso. Ela se tornou prolongada, quer dizer, durou mais do que uma semana, e persistente. Persistente é aquela que não tem tendência a curar com o tempo. Então, meus pais me levaram para consulta com os médicos do bairro. Era um médico simples, de um nível de médio para baixo, acredito. E após algumas dessas consultas ineficazes, que não deram certo, meus pais foram aconselhados a consultar o melhor pediatra de São Paulo. No seu caso, acho que até os próprios médicos me disseram, o seu caso é para o melhor pediatra de São Paulo. Quem é o melhor pediatra de São Paulo? Ele chamava Mário Margarido Filho. O consultório do Margarido Filho, como eles chamavam, era longe. A gente morava no Ipiranga e o consultório era no centro da cidade, perto da Praça da República. Era caro, né? Além de longe, era caro. Mas o que não se faz por um filho, todo sacrifício é válido. Então, lá foram meus pais me levar a ser tratado pelo Margarido Filho. Margarido Filho, o pediatra,
me receitou uma fórmula láctea especial, que me curou depois de um tempo relativamente prolongado de tratamento. Meus pais tinham Margarido Filho como um deus. Falavam muito dele em casa. Era Margarido Filho para cá, Margarido Filho para lá. Curiosamente, mais uma vez eu digo, a vida é curiosa, isso me estimulou a ser médico, e não só médico, a ser pediatra, como o meu pediatra Margarido Filho. Bom, então por isso eu fui fazer medicina, entrei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e quando eu já estava adiantado lá, provavelmente lá pelo quarto, quinto ano, eu fiz meu diagnóstico retrospectivo. Acho que quando eu comecei a estudar gastroenterologia, e fiz meu diagnóstico retrospectivo, que eu tinha tido era uma diarreia fermentativa por intolerância à lactose. Então, era uma diarreia prolongada, de caráter fermentativo, causada por intolerância à lactose. Lactose é o açúcar do leite. Então, dando leite, recebia lactose e a diarreia persistia. Aí, quando eu fiz essa suspeita clínica, fiquei curioso e fui perguntar para os meus pais: que leite mesmo que o Margarido Filho me receitou? Resposta da minha mãe: um leite suíço caro, mas já era disponível em São Paulo, mas ainda era caro. Seu nome era Edel. Edel? Nunca tinha ouvido falar. Fui pesquisar o que era esse leite e descobri: era um leite sem lactose. Margarido Filho me fez o diagnóstico correto de diarreia por intolerância à lactose e me receitou um leite sem lactose. Isto ocorreu mais de 3/4 de século atrás. Não, mais de um século, não, desculpa. Mais de 3/4 de século atrás. Incrível, não? E a vida nos reserva acontecimentos surpreendentes. Eu gosto de dizer, a vida e o futebol são surpreendentes. Pela minha atitude, pela minha atuação pediátrica, em 1968, vejam, eu já era médico há mais de 10 anos, pouco mais, eu recebi um prêmio que era patrocinado pela Academia Paulista de Medicina. Então, eu recebi um prêmio pela minha atuação e pelas minhas publicações. Qual era o nome desse prêmio? Margarido Filho. É impressionante, né? Recebi um prêmio com o nome Margarido Filho. Lembro da emoção dos meus pais ao receber o prêmio com o nome do pediatra que, segundo eles, me salvou. Lindo isso, né? Lindo, maravilhoso. E aí, o senhor falou sobre a questão da universidade e falou sobre a sua formação, a importância disso. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua livre docência. Eu vou começar um pouco antes, né, que é o doutoramento, né? Interessante. Como disse, eu tinha consultório no Ipiranga, trabalhava no Hospital Bom, bairro, então eu não tinha carreira universitária. Então, mas fazia pesquisas, né? Então, eu fiz meu doutoramento, porque foi a tese de doutoramento, porque fui estimulado pelo professor Luiz Rachid Trabucci. Ele era o professor de bacteriologia da Faculdade de Medicina da USP, e eu levava lá para fazer as culturas de fezes, né? Ficamos amigos, e ele disse: faz doutoramento. Trabucci, não preciso de doutoramento, não tenho carreira universitária. Ele disse: faz, é bom. Tá bom, vai. Então, eu fiz doutoramento em 1969. Já faz meio século.
meio século, né? Impressionante, quando eu fiz meu doutoramento. Para fazer doutoramento, eu precisava uma tese. A minha tese foi sobre diarreia aguda, valor dos antimicrobianos no tratamento da diarreia aguda. Quer dizer, na verdade, era o valor dos antibióticos no tratamento da diarreia aguda, já que a diarreia aguda era infecciosa. Eu tirei nota 10 da banca examinadora. 10 com louvor. Então, não foi só 10, foi 10 com louvor. O título de doutor, que eu fiz, como eu disse, sem pensar em nada, que achei que não ia me servir de nada, a não ser a honra, né, a satisfação, mas ele me foi útil. Me foi útil para ser convidado como professor. E olhem, mais uma vez, eu digo a palavra, eu fui convidado. Eu não me apresentei, nem fiz nenhum concurso, para ser professor na Faculdade de Medicina de Santos. A Faculdade de Medicina de Santos tinha sido criada naquela época, e eles tinham um grupo bom, aliás, em homenagem ao grupo de colegas de Santos, que eram muito bons pediatras, mas eles não tinham título, e eles precisavam urgente de alguém com o título. Como eu tinha feito meu doutoramento, o título de doutor era suficiente, então eu fui convidado para ser professor lá da Faculdade de Medicina de Santos. Aliás, agora estou me lembrando de outra coisa. Quando eu fui convidado para ser professor em Santos, minha primeira reação foi: Santos? Santos é muito longe. Longe, para mim, é um lugar que a gente não pode ir a pé. Eu gosto de andar a pé, até hoje. Aí o colega me disse: não, é por pouco tempo, até os colegas conseguirem o título. Isso por pouco tempo, hein? Fiquei lá 40 anos. Mas, já estava lá quando resolvi fazer a livre docência. Mas resolvi fazer, e quem me estimulou a fazer foi, mais uma vez, um maravilhoso amigo, professor doutor Luiz Rachid Trabulsi, que era originário da Faculdade de Medicina da USP. Quando eu conheci, ele era da USP. Mas depois ele passou para a Escola Paulista de Medicina, porque ele foi convidado para ser professor titular de microbiologia. E na USP tinha um professor titular, ele era assistente. Então, eu me lembro que, para preparar o meu concurso de livre docência, eu me afastei das minhas atividades, inclusive me afastei do consultório. Acho que foi a única vez na vida que eu me afastei do consultório. Só agora que eu estou me afastando também, né? Mas faz muito tempo. E eu me afastei por um mês. Então, como eu disse, eu não fazia isso naquela época. Mas eu usei esse mês para preparar as aulas. Interessante. Eu tinha uma lista delas. Eles forneciam a lista, mas era uma lista meio longa. E só uma seria exigida como apresentação no concurso. Mas era básico para o concurso. Era para ter a nota do concurso, né? E essa aula seria, como eu disse, me deram uma relação, mas a aula seria sorteada no momento, no instante do concurso. Então, eu foi sorteado, tinha aula e, naturalmente, estava nervoso, né? Será que eu me sairia bem? Eu sabia que tinha jeito para dar aula, mas a aula de livre docência, com o tema que foi sorteado no momento, embora eu já tivesse dito, entre outros, há algum tempo. Então, será que eu me sairia bem? Era a minha dúvida. Eu iniciei a aula sorteada, e eu me lembro também, ao pronunciar as 2 primeiras frases, coisa assim, né? Eu fiquei satisfeito e lembro que eu disse para dentro de mim: vai sair bem. Daí em diante, fiquei confiante,
falei bem, a apresentação foi excelente, tirei nota 10 da banca examinadora. Não era muito comum. Nota 10. Só 10? Não, foi 10 com louvor. 10 com louvor. A banca fez questão de dizer. Que legal. Muito interessante a história. Agora, como a gente está falando em livre docência, falando na sua carreira no magistério, que conselho ou que mensagem você deixaria para o jovem pediatra? Esse que está chegando agora na pediatria. Isso é importante, eu penso muito nisso e é uma responsabilidade, né? Então, eu penso, mais uma vez, iniciando um pouco antes, se eu que tivesse que escolher a minha especialidade, voltando no tempo que eu iniciei minhas atividades profissionais, não há dúvida que eu escolheria novamente pediatria. Então, quando eu me formei e comecei minhas atividades profissionais, já como pediatra, se eu voltasse no tempo e disse, não, você pode escolher de novo, tem toda a liberdade, eu escolheria novamente pediatria. Nunca tive questionamento, muito menos arrependimento sobre minha escolha. Nem questionamento, muito menos arrependimento. Aliás, agora tenho que contar outra coisa, né? Eu não tenho habilidade cirúrgica, então essa habilidade eu não tenho, né? As Mas crianças agradecem. como eu gostava de criança e tinha consciência que elas eram o futuro de nossa comunidade, do nosso país, então eu escolhi minha especialidade pediátrica, que eu, como disse, se tivesse que voltar, escolheria mesmo. Mas noto que nos últimos tempos a pediatria caiu um pouco na sua importância. Mas olha, mais uma vez, curiosamente, eu disse nos últimos tempos, mas bem agora, nos últimos tempos, eu vejo que, curiosamente, a pediatria está sendo novamente realçada. Então, o que eu faria, se tivesse que começar hoje, e que é o que eu recomendo aos colegas que apreciam a prática da pediatria, é fazer pediatria geral, como eu faço, mas complementado por uma subespecialidade pediátrica. Hoje nós temos muitas subespecialidades pediátricas e existem subespecialistas, mas eu acho que não pode abandonar a pediatria geral. Então, os pediatras podem continuar fazendo um pouco no consultório de pediatria geral e se dedicar a uma subespecialidade pediátrica. São várias hoje e pode haver essa especialização. Ok, doutor. Para terminar essa nossa conversa tão rica, aí eu volto para aquela pergunta que era a primeira pergunta e o senhor pediu que juntasse para o final. Deixando a curiosidade, né, para quem acompanha essa nossa conversa. Afinal, quem é Jaime Buraovsky e qual o papel da sua família em tudo isso? O papel da família em minha história. Meus pais eram imigrantes pobres vindos da Bessarabia. Acho que já disse, né? Bessarabia ficava entre Rússia e Romênia, havia um bate-bola entre eles, e eles se diziam Bessarábias. Então, mas depois, a Bessarábia se libertou da Rússia e da Romênia e ficou um país independente, que hoje chama Moldávia. Se vocês forem ver no noticiário, até que ela já apareceu um pouco no noticiário ultimamente, em parte por causa do que os russos estão fazendo lá. Então, a Moldávia ficou um país independente. Minha mãe era intelectual da família. Ela se formou em farmácia em Odessa, a cidade universitária da Rússia. Mas nunca exerceu, porque migrou para o Brasil. E naquela época não era possível revalidar o diploma. Outros tempos, né? Não era possível revalidar o diploma, ela desistiu. E meu pai, do outro lado da história,
era simples, ele só tinha alfabetização. Vejam, um pai simplesmente alfabetizado com uma mãe que tinha uma formação universitária. Por isso, durante muito tempo, eu achava que a minha mãe era a forte da família. Mas quando meu pai morreu, e ele morreu relativamente jovem, eu percebi que ele, na sua modéstia, é que dava força ao casal. Então, minha mãe mandava, mas meu pai é que dava força. Quando eu tinha 2 anos de idade, 2 anos de idade exatamente, esse meu pai, foi diagnosticado com tuberculose. Tuberculose. Naquela época, o único tratamento disponível eram injeções diárias de streptomicina por 2 anos. Vocês imaginaram tomar uma injeção todos os dias durante 2 anos? E o efeito tinha efeito, sem dúvida, né? Mas o efeito estava longe do ideal. Então, o complemento essencial do tratamento era ir para uma região de bom clima. Então, se recomendava aos tuberculosos irem para um lugar que tivesse clima bom. Então, naquela época, tuberculoso rico ia para Campos de Jordão. E tuberculoso pobre ia para São José dos Campos. Vejam, os ricos iam para Campos de Jordão, os pobres para São José dos Campos. Naturalmente, isso era o caso do meu pai. Então, meu pai ficou em São José dos Campos, morando numa pensão. Então, eles iam para lá, faziam tratamento, mas moravam numa pensão. E meu pai ficou lá durante 6 meses. Então, meu pai ficou durante 6 meses. Como disse, eu tinha 2 anos na época. Alguém tinha que trabalhar. Então, minha mãe teve que tomar o lugar dele, trabalhando como ambulante. Ele era ambulante. E minha mãe passou a cuidar dos fregueses dele, né? Então, ela ia a pé na região varziana do bairro do Ipiranga, a Vargem do Ipiranga, como a gente dizia, que era o bairro da Vila Carioca. Então, a região varziana do bairro do Ipiranga era a Vila Carioca. Com a recuperação do meu pai, após 6 meses tratando com a streptomicina, o tratamento com a streptomicina continuou, né? Mas ficando, então, em São José dos Campos, um clima bom, então, meu pai voltou para casa e voltou a trabalhar. E aí eles começaram a melhorar de nível de vida, então eles me matricularam. Eu fiz o primário no bairro do Ipiranga, mas depois eles me matricularam no Colégio Mackenzie. Mackenzie, até hoje não sei exatamente por quê. Era longe, era caro, mas devem ter dito aos meus pais que era uma das melhores escolas de São Paulo. Era verdade, né? E para eles, todo o sacrifício era válido para a educação, principalmente a educação do seu primeiro filho. E lá fui eu para o Mackenzie, do Ipiranga para o Mackenzie. Pegava 2 bondes, o bonde de fábrica, né, de onde eu morava até a Praça da Sé, depois andava a pé por um longo percurso que pegava a Rua Direita e depois o Viaduto do Chá e pegava outro bonde. E fiz o Mackenzie, o ginásio, a admissão, comecei na admissão, interessante, aí lembro outra coisa, né? Eu não fui direto para o ginásio, porque eu não tinha idade. A legislação era rígida. Eu teria que fazer 7 anos, ainda no máximo no primeiro semestre, quer dizer, até o dia 30 de junho. Mas eu faço aniversário no começo de julho. E, aliás, meus pais me registraram no começo de agosto, porque não conseguiram me registrar na data certa, porque estavam muito atrapalhados, né? E depois
para registrar, tinha um limite, acho que era uma semana para registrar. Como eles já tinham passado desse limite, não ia pagar a multa, não teria que pagar a multa. Então, foi registrado dia 8 de agosto. Então, o Mackenzie era uma boa escola, foi muito bom para mim, mas ela preparava para engenharia. E o sonho dos meus pais é que o filho fosse doctor. E eu também queria fazer medicina, talvez sob influência deles. Então, como eles diziam, doctor. Eu era bom aluno e consegui o que era raro na ocasião. Acho que nem hoje é muito comum, mas na ocasião era raro. Eu terminei o terceiro colegial no Mackenzie e entrei direto na Faculdade de Medicina da USP. Quer dizer, geralmente os alunos fazem um curso de um ano, às vezes dois, mais preparatório para entrar na Faculdade de Medicina. E eu entrei direto na Faculdade de Medicina já no fim do terceiro colegial. Tinha 700 candidatos, tinha 80 vagas, e eu entrei em 13º lugar. Vejam, 13º lugar entre 700 candidatos e só 80 vagas. Eu sempre quis fazer pediatria, como eu já disse, e minha mãe me estimulou a isso. Eu fiz um ano, depois de formado, um ano só de residência em pediatria no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Naquela época, a residência eram 2 anos, agora é mais, com especialização. Mas eu não fiz o segundo ano, porque eu notei que, como estava muito no começo, naquela época, o segundo ano ainda não estava bem estruturado. Não valia a pena. E, afinal, eu precisava começar a trabalhar. Meu pai me ajudou a abrir meu consultório no bairro do Ipiranga. Eles eram bem conhecidos no bairro, e eu já tinha fama de bom estudante. Acho que eles espalhavam. E, portanto, que eu seria bom médico. Mas teve outro ponto na minha biografia que foi decisivo para a minha carreira, foi decisivo na minha vida. Adivinhe, foi meu casamento. Eu tive a sorte, eu gosto de dizer dedo de Deus, de encontrar a companheira ideal. Eni, essa minha companheira, sempre me deu o apoio que eu precisava para desenvolver minha carreira nas condições difíceis em que nós vivemos. E mais do que isso, me ajudou, e ela foi a base, né, da constituição de uma família estruturada e uma família afetiva, que hoje consta de 4 filhos, 10 netos e um bisneto já bem a caminho. Eu estou lendo o que eu escrevi. Então, tudo, como na medicina, a gente precisa estar sempre em dia, né? Então, esse meu bisneto nasceu ontem. Um lindo menino de 3 quilos, 49 centímetros, parto normal. E. Qual o nome dele? Olha, você fez uma boa pergunta. Na minha comunidade, o nome só é dado no batismo, que é feito no 7º dia, com a circuncisão. Então, no 7º dia de vida, o 7º ou 10º, é feita a circuncisão e aí é dado o nome. É lógico que os pais já sabem o nome, mas não contam para ninguém, nem para o bisavô. Tá certo, o bisavô espera e a gente espera. Depois eu conto para você, viu? Tá bom. Então, com o meu consultório no Ipiranga, como eu disse, eu comecei a fazer pediatria, que não era comum, porque lá
no Ipiranga, como em São Paulo inteiro, os médicos, que não eram cirurgiões, eram clínicos gerais. Clínicos gerais que atendiam também crianças, mas não só crianças. Mas, olha, interessante, a maioria dos clínicos gerais não gostavam de atender criança, achavam que criança não era agradável, não é difícil entender as crianças, né? Então, eles mesmos me passaram a encaminhar as crianças que apresentavam problemas. Então, as crianças que apresentavam problemas e recorriam ao clínico geral, que é o que as mães conheciam, eles passavam a... Quando eles souberam do meu consultório Ipiranga que eu era um bom pediatra, passaram a encaminhar essas crianças para mim. Eu trabalhei não só no consultório, mas, como disse, fui trabalhar também na Clínica Infantil de Ipiranga. E lá eu fiz pesquisas clínicas premiadas. Várias pesquisas clínicas premiadas. Elaborei minha tese de doutoramento. Mais do que isso, fui pioneiro com meu livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento. Lancei meu livro Pediatria, Diagnóstico mais Tratamento, e mais tarde ele foi complementado com o livro Emergências em Pediatria. Os dois livros são para médicos, mas também escrevi a Cartilha da Amamentação. Isso também é para médicos, mas é principalmente para um guia para as mães que amamentam. E também, mais uma vez, como a vida é, né? Eu fui convidado para ser o primeiro professor de pediatria da recém-criada da Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Convidado, não fiz concurso. Bom, aceitei o convite desde que fosse por tempo curto. Me lembro bem quando eu disse, bom, eu aceito aí, porque eu sempre gostei de ser professor, mas é por um tempo curto, hein? Tempo curto, fiquei quase 40 anos. 40 anos. E foi já como professor da faculdade que eu fiz minha tese de livre docência na Escola Paulista de Medicina, como já disse, orientada pelo professor Luiz Rachid Trabucci, um dos maiores bacteriologistas de todos os tempos, e com muita satisfação e saudade, um grande amigo meu. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar, que o senhor queira fechar essa nossa conversa? Aliás, eu estava me lembrando agora que eu recebi, olha que coisa, né? Por que eu recebi? Porque eu mandei para alguns colegas, eu recebi uma mensagem, eu mandei uma mensagem para eles e interessante que isso desencadeou uma série de respostas e mensagens também, e alguns colegas fazendo questão de dizer a importância que meus livros tiveram na formação e na carreira deles. Olha, fiquei emocionado. Eles falavam com tanta emoção também, né? Da importância que meus livros tiveram, não só na formação, como na carreira prática deles. E o que eu posso dizer é que, embora eu tenha que confessar que reduzindo muito minhas atividades, eu continuo sendo, espero sendo até o final, um pediatra geral, convicto e atuante.